Então, boa Pode. noite, pessoal. Me chamo Lara Albuquerque. Hoje eu vou apresentar uma aula para vocês sobre NBIA, que é a sigla em inglês de neurodegeneração com acúmulo cerebral de ferro. Elas são um grupo de doenças causadas pela falha no metabolismo do ferro. E eu gostaria de agradecer ao grupo, ao CEMOF, pelo convite, e em especial a Flávia, que eu faço parte da equipe de neurologia da HGF junto com ela. Então, vamos lá. Todos os metais, cobre, manganês, cálcio e o ferro, eles são essenciais para a sobrevivência e devem ser mantidos em homeostase. Mas uma exposição ambiental, um metabolismo, doenças metabólicas adquiridas ou hereditárias podem levar ao acúmulo desses metais no cérebro e causar algumas síndromes neurológicas. Então, a gente deve reconhecer essas síndromes para poder fazer esse diagnóstico correto e conseguir fornecer um prognóstico ao doente. Então, hoje eu vou falar sobre os erros inatos do ferro. As NBIs são os grupos de doenças genéticas hereditárias associadas a essa sobrecarga de ferro cerebral, causada por uma falha no seu metabolismo, então levando à neurodegeneração. Aqui estão listadas as principais doenças desse grupo. Eu vou falar sobre 5 delas, as 5 mais comuns, conhecidas, principalmente enfoque na PECAM, que é a mais comum, responsável por cerca de 50% dos casos. Então, é uma doença rara, cerca de 1 a 3 em 1 milhão, mas devem ser colocados nos diagnósticos diferenciais, principalmente quando a gente considera adultos jovens e adolescentes. Então, aquele paciente jovem que tem sintomas extrapiramidais, como parkinsonismo, distonia, alguns distúrbios psiquiátricos e disfunção cognitiva, se tiverem uma imagem, principalmente uma ressonância com um sugestivo de um depósito cerebral de ferro, então devem sempre ser lembrados desse grupo. Caso essa imagem, e quando a gente associa essa clínica e a neuroimagem, quando a gente tem essa suspeita diagnóstica, deve-se avaliar se já consegue encaixar em alguma das síndromes principais. Caso não venha nada na neuroimagem e você tem essa forte suspeita, deve ser considerado teste genético, ou um exoma ou um painel NBI. E com a informação genética, você consegue predizer um certo prognóstico e facilita um diagnóstico pré-natal, até mesmo um planejamento para gerações futuras e uma pesquisa entre outros portadores, possíveis portadores na família. Um pouquinho de história, então, NBI antes eram conhecidas pela síndrome de Haller-Worden-Spatz. No entanto, uma das primeiras descrições foi por Hunt, em 1917, onde ele descreveu um caso de um parkinsonismo juvenil associado à atrofia progressiva do globo pálido. Em 1922, durante o regime nazista, Haller-Worden e Spatz, eles relataram família com 5 irmãs afetadas e fizeram a confirmação neuropatológica de lesões no globo pálido e na substância negra. Aqui é um documentário no Amazon Prime que fala um pouco sobre o Action T4, que foi um programa de eutanásia no Terceiro Reich, onde participavam o Júlio Haller-Worden e Spatz, e lá eles fizeram estudos neuropatológicos em cérebros de pessoas que possuíam retardos mentais, foram por meio de eutanásia, e quando foi descoberto assim, esse envolvimento, foi tentado a mudança do nome para neurodegeneração com acúmulo cerebral de ferro. Então, o ferro é um agente essencial em muitos processos biológicos no cérebro, como a síntese de DNA, transporte de oxigênio, formação de membrana intracelular, funções mitocondriais, e no cérebro ele está presente principalmente no globo pálido, que possui um nível rico de ferro, até equivalente a hepatócitos, mas também na substância negra e em regiões periventriculares. Aqui uma figurinha que a gente pode ter uma visão geral desses genes envolvidos e das vias envolvidas na NBI. Como o cérebro é bastante sensível a esses estresses oxidativos e tem um alto consumo de oxigênio, baixas defesas contra antioxidantes,
Então, os distúrbios neurodegenerativos, eles têm algumas características comuns entre si, como esse envolvimento de esse dano oxidativo, a disfunção mitocondrial, e dentre os genes associados à NBI, 2 deles estão diretamente ligados à homeostase celular do ferro, que são eles o gene da ceruloplasmina e o FTL, responsáveis pela ceruloplasminemia e a neuroferritinopatia. Os demais estão indiretamente ligados, e alguns deles ainda nem têm uma função tão bem descrita. O PANC2, COASE, FA2H, PLA2G6, eles estão todos participando da formação da membrana fosfolíptica, e com essa disfunção pode levar a um dano mitocondrial, lisossomal, levando a produção de espécies reativas e a uma upregulation na absorção do ferro. O WDR45 e a ATP13A2 estão associados à BPAN e à síndrome de Kufor-Hackeb, estão envolvidos na formação e degradação do autofagossomo, e já a C19OF12, associada à MPAN, e a DCAF17, associada à síndrome de Woodhouse-Sakati, não tem ainda uma função muito bem descrita, provavelmente associadas às disfunções mitocondriais e nucleares. Ixi, pronto. Eita, agora será que pronto. Então, vamos começar pela neurodegeneração associada à pantotenato quinase. Ela é a principal entre as NBI, e a mais comum do grupo. 50% do caso das patologias do grupo, a PCAM é a principal delas, e tem essa incidência de 1 a 3 em 1 milhão. As demais a gente considera a NBI como a incidência da PCAM, pois é uma das únicas que tem essa descrição mais bem detalhada. Ela é uma doença autossômica recessiva, pela mutação no gene que codifica a pantotenato quinase mitocondrial, PANC2. Por ser uma doença autossômica recessiva, 25% dos descendentes podem ter a mutação em homozigose, algumas vezes em heterozigose composta, e os pais devem ter ambos uma mutação. Existem 2 formas da PANC, a principal é a clássica, que tem esse início precoce, o início abaixo dos 6 anos em 90% dos casos, mas varia entre 6 meses até 12 anos, e ela tem um curso severo e rapidamente progressivo. Já a forma atípica, ela pode ter o início tardiamente na infância, na adolescência ou no início da vida adulta, e ela já tem um curso mais lentamente progressivo. Então, entre os sintomas principais associados a cada uma delas, a forma clássica, a distonia, ela se destaca, enquanto na forma atípica está mais característico o parkinsonismo. Mas existe fenótipo bem variado, então depende muito da variação de cada paciente e varia dentro da mesma família também. Então, na forma clássica, a principal, a distonia generalizada, com envolvimento oromandibular e axial predominante, e pode chegar a ter o status distônico. Ataxia, disfagia, um declínio cognitivo, alteração na personalidade, atrofia óptica e retinopatia pigmentar, e pode ter a presença de acantócitos no sangue. Já a forma atípica é mais variada, o fenótipo mais variado, então são todos aqueles que não se enquadram na forma clássica, então eles uniram nas formas atípicas, todos os outros. Então, tem o parkinsonismo como principal, mas também a distonia, disartria, paralalia, distúrbios psiquiátricos, um declínio cognitivo, sinais piramidais, e pode aparecer um obstótono distônico. A evolução, normalmente, na forma clássica, leva à perda da deambulação até aos 10 anos. Então, nessa idade, o paciente já costuma estar em cadeira de rodas. Ela apresenta um padrão progressivo saltatório, com alguns declínios, e depois mantém algum platô por alguns meses, até anos, mas logo depois cai e perde muito a funcionalidade, principalmente a motora. A função cognitiva pode ser mantida, aquelas que foram adquiridas até o início da apresentação, mas com o tempo também vai haver o declínio dessa.
Aí eles evoluem com essas incapacidades da funcionalidade, perdendo toda a funcionalidade motora, evoluem com dor e algumas complicações secundárias, como as pneumonias, que podem levar à morte nesses pacientes, principalmente a caquexia, pela dificuldade da deglutição. Na forma atípica, eles apresentam progressão mais lenta e os platôs de estabilidade são mais demorados. E eles possuem essa variabilidade maior do que na forma clássica. Aqui a ressonância onde a gente consegue ver principalmente os achados são a T2 e a SWI. Na ressonância se destaca o sinal do olho do tigre, que é esse sinal hiperintensidade no globo pálido, circundado por uma hipointensidade, que é o depósito do ferro. Essa hiperintensidade representa essa gliose, o edema central, e em volta o depósito do ferro no globo pálido. Aqui uma figurinha, mas, para ser sincera, eu não enxergo tão bem os olhos de tigre nessa figura. Pronto, e essas foram as ressonâncias do paciente com achado clássico em T2 do sinal do olho do tigre, a hiperintensidade envolvida pela hipointensidade no globo pálido. E nesse artigo do Jornal de Radiologia Americano, ele trouxe algumas imagens, algumas ressonâncias de 74 pacientes com PECAM, que foram seguidos por um longo período de tempo e avaliados ao longo da idade, a evolução que eles apresentavam na imagem. Foi comparado o sinal morfológico do sinal do olho do tigre, esse padrão característico, né, da deposição do ferro, tanto em T2 como em SWI, e eles perceberam que em pacientes abaixo de 3 anos de idade, nenhum deles tinha evidência desse sinal típico, tinha apenas uma leve hiperintensidade anteromedial no globo pálido, e nos pacientes acima de 27 anos, eles só tinham uma pobre hiperintensidade, mas uma hipointensidade importante. Então, ao longo do tempo, existia essa redução da hiperintensidade e um aumento da hipointensidade, tanto a intensidade do sinal como em tamanho. Outro caso que eu trouxe da Arquivo de Neuropsiquiatria, este é um paciente, é um relato do Dr. Pedroso e um menino de 16 anos que tinha apresentado-se no hospital com história de 4 anos de distonia generalizada, um padrão predominante crânio-cervical e de membros superiores, e apresentava perda visual. Na ressonância tinha o sinal de hipointensidade do globo pálido com hiperintensidade central, e foi observada a retinite pigmentosa na avaliação oftalmológica. Então, agora partindo para a PELAM, a neurodegeneração associada à fosfolipase A2, ela é também uma doença autossômica recessiva por mutação no gene PLA2G6, que codifica a fosfolipase 2 no grupo 6. Essa enzima participa da clivagem dos fosfolípides na membrana celular, em ácidos graxos e lipofosfolípides, e tem esse papel na manutenção dos fosfolípides, da síntese das prostaglandinas, dos leucotrienos e nas transduções de sinais. Os pacientes que apresentam essa mutação, eles têm um acúmulo cerebral de ferro, que se caracterizando ele no grupos da NBI, mas alguns deles podem não exibir esse acúmulo, e eles, na maioria das vezes, apresentam uma doença de início precoce. Existem algumas formas diferentes das doenças que estão associadas à mutação do PLA2G6, entre elas a distrofia neuroaxonal infantil clássica, a distrofia neuroaxonal infantil atípica, a síndrome de Carac, e a distonia parkinsonismo relacionado ao PLA2G6, que seria a PARC14. Vou falar principalmente dessa última, porque ela está presente mais em adultos jovens, as outras duas são realmente doenças em crianças. A PARC14 é um parkinsonismo juvenil, principalmente
que se apresenta principalmente na segunda década de vida, e ele é um parkinsonismo responsivo à levodopa, mas os pacientes rapidamente respondem à medicação, mas rapidamente apresentam discinesias, flutuações motoras e os sintomas neuropsiquiátricos associados evoluem mais rapidamente na associação da droga. Na ressonância, pode apresentar-se normal ou revelar esse sinal do acúmulo do ferro no globo pálido, na substância negra, no estriato, e não há tratamento específico, só mesmo sintomático. Eu trouxe um artigo que fala sobre esse fenótipo, essa variação de espectro que há na PLA2G6. Ele comenta como alguns sintomas nos pacientes que foram identificados, nesse artigo foram selecionados 29 pacientes que tinham um início de Parkinson precoce, abaixo dos 30 anos, e foi feito o sequenciamento do gene para PLA2G6. E foram excluídas outras mutações precoces, como Parkin, PINK1 e DJ1, e desses 3 pacientes foram encontrados com a mutação em si, de 2 famílias. Esses pacientes apresentavam, entre as características mais frequentes em todos eles, uma acinesia, uma bradicinesia, uma rigidez, uma instabilidade postural e os distúrbios de marcha. Todos eles responsivos à levodopa, mas apresentavam logo um hearing off e apresentavam variações com a medicação bem observadas, mas rapidamente apresentavam discinesias associadas. Os pacientes também tinham essa distonia de início, quer dizer, nenhum deles apresentou a distonia de início precoce, e a demência foi um fator que estava presente e foi rápida, assim, foi uma demência de início precoce também nesses pacientes, todos eles jovens. E aqui foi feito neuroimagem e para demonstrar que tinha um hipometabolismo nesses pacientes quando comparado com os pacientes normais. Neles não apresentou o sinal tão característico de acúmulo cerebral do ferro, somente no paciente A. Outro artigo que traz sobre a variação e a descrição de novas mutações de PLA2G6, nesses pacientes já um pouco diferente daquele outro que nós vimos, eles apresentavam alguns sinais cerebelares que no outro artigo não foi tão bem descrito, não foi encontrado tão frequente, mas também eles apresentavam uma disfunção cognitiva e dificuldade de marchas como sintomas precoces. A ressonância demonstrou essa atrofia cerebelar. Aqui são as ressonâncias dos pacientes desse segundo estudo, com a hipointensidade em globo pálido, bem característica, e também em substância negra. Mas, como pode ver, nem todos eles apresentavam esses achados. Então, a próxima doença seria a neurodegeneração associada à proteína da membrana mitocondrial, MPAM. Na MPAM também é uma doença autossômica recessiva, ligada ao gene 19OFF12. Ela apresenta o início entre 4 a 20 anos e ela tem uma progressão um pouco mais lenta do que a PECAM. Nela, os sintomas mais característicos seriam a espasticidade em membros inferiores, com piramidalismo, até como características, um diagnóstico diferencial até colocado como diagnóstico diferencial de ela juvenil, que é também bastante rara, e de paraparesia espástica. Os pacientes apresentavam com disartria, distonia envolvendo mãos e pés, uma atrofia óptica, anormalidades neuropsiquiátricas, um declínio cognitivo, e evoluíam com parkinsonismo e distúrbio de marcha. Nele, com características diferentes um pouco das outras doenças, a neuropatia motoraxonal são descritas em alguns relatos, uma disfunção urinária e a disfagia como sendo sintomas precoces na evolução da doença. O diagnóstico é feito pela detecção da variante.
E a ressonância apresenta esse acúmulo de ferro cerebral no globo pálido, na substância negra, mas não é tão característico o sinal do olho de tigre nessa patologia. Pode também haver a atrofia cortical e a atrofia cerebelar, mas mais nas fases avançadas da doença. Trouxe esse artigo onde comenta um pouco sobre um caso relatado de um paciente com um diagnóstico da mutação em homozigose da C19-OFF12. Ela é uma paciente feminina, tinha pais consanguíneos, teve um leve atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, mas muito leve, não foi nem chamado a atenção na época. E quando foi para o consultório para iniciar a investigação, ela comentava que desde os 4 anos de idade era uma paciente desajeitada, tinha quedas frequentes. Aos 14 anos, os pais notaram mudança na personalidade e uma maior dificuldade de aprendizado. Essa paciente evoluiu rapidamente, apresentando incontinência urinária, incontinência intestinal, uma tetraparesia espástica, atrofia óptica bilateral, aos 19 anos, já bem grave, em cadeira de rodas, com déficit cognitivo progressivo, evidente ataxia e disartria. Ela apresentava também uma distonia orolingual, uma distonia de membros e era resistente à levodopa. Nessa paciente foi feita uma eletroneuromiografia que mostrou uma neuropatia motora axonal. Aqui a ressonância dela, mostrando o acúmulo cerebral no globo pálido. Outro caso, um paciente masculino de 4 anos de idade, aos 4 anos ele apresentava uma fraqueza progressiva dos membros inferiores e uma hipotonia generalizada. Inicialmente, esse paciente foi diagnosticado com ELA juvenil, com base nos achados, com os achados clínicos, e nessa época ele tinha uma imagem normal, sem alterações, sem acúmulo cerebral. Ele apresentou aos 9 anos já encontrava-se em cadeira de rodas, houve essa progressão da doença, e com a repetição da ressonância, ela demonstrou esse acúmulo cerebral de ferro nos globos pálidos, e foi feito nessa época o sequenciamento do genoma, do exoma, e foi encontrada a mutação em heterozigose para C19-OFF72. Uma outra doença do grupo das NBIs seria a ceruloplasminemia. Ela também é uma doença autossômica recessiva no gene da ceruloplasmina, e os pacientes com essa doença, eles se apresentam com sobrecarga de ferro importante, mais evidente até mesmo do que as outras NBIs, e os pacientes que apresentam essa doença apresentam a tríade de acometimento pelo depósito no cérebro, na retina e no pâncreas, com sintomas neurológicos, degeneração retiniana e diabetes mellitus. Normalmente, a doença se apresenta, os sintomas a partir da 4ª década de vida. A primeira manifestação normalmente seria diabetes mellitus, mas ocorre, e a degeneração macular retiniana que ocorre normalmente é assintomática. Os sintomas neurológicos que aparecem mais tardiamente na doença, a partir aproximadamente da 6ª década de vida, são ataxias, discinesias, torcicolo, blefaroespasmo, espasmos faciais, e podem aparecer parkinsonismo e disartria. Demência e outros sintomas também neuropsiquiátricos são frequentes nessa patologia. O diagnóstico é baseado nessa ausência ou níveis séricos de ceruloplasminas baixos, abaixo de 2 mg por decilitro, um cobre baixo e um ferro sérico baixo, e uma ferritina alta, acima de 400, com um depósito hepático de ferro, o que diferenciaria da doença de Wilson, que a gente encontra um nível sérico de ceruloplasmina baixo, mas não tão baixo quanto a ceruloplasminemia, que pode estar ausente. O diagnóstico é feito pelo teste genético. Pacientes que apresentam em heterozigose, o quadro clínico pode ser incompleto, e na ressonância há esse acúmulo grave de ferro no estriato, núcleos denteados, substância negra, tálamos, colículo inferior, colículo superior e até mesmo córtex. Existe a medicação, mas que
é uma medicação que eu até pesquisei, é uma medicação bem cara, que não, ela só reduz a sobrecarga de ferro hepático, mas não reduz a sobrecarga de ferro cerebral. Então, não tem tanta evidência, não tem evidência que seja tão benéfica nessa doença. Aqui a imagem mais característica desse acúmulo de ferro na ceruloplasminemia, a gente vê que existe uma hiperintensidade bem mais importante do que nas demais. Tanto em estriato, em caudado, em substância negra e núcleos rubros, assim como periventriculares. E a neuroferritinopatia. Então, a neuroferritinopatia, ela, diferente das demais, é uma doença autossômica dominante, uma mutação no gene da cadeia leve da ferritina, FTL, e ela tem o início na idade adulta ou na meia-idade. É uma doença rara e apresenta esse depósito de ferro, ferritina nos gânglios da base, também com essa diminuição no nível de ferritina sérico. Os sintomas neurológicos principais são a distonia, a coreia, a rigidez e a espasticidade. Raramente apresenta-se com a discinesia lingual, blefaroespasmo, alguns sintomas cerebelares, parkinsonismo e tremor palatal. Também com sintomas psiquiátricos, psicose, ansiedade, depressão. Ela é característica pelo esse baixo nível sérico de ferritina, tipicamente abaixo de 20, e por esses achados na ressonância. Na TC, já na TC, a gente pode evidenciar uma hiperatenuação dos núcleos da base. Na ressonância, a gente pode evidenciar essas hipointensidades em núcleo denteado, na substância negra, no núcleo rubro. Outra ressonância, SWI, que também demonstra essas características. Então, deve chamar atenção para essa patologia. Esses exames são de um artigo onde avaliou uma família que era acometida por neuroferritinopatia. A mãe apresentava somente tremores e os filhos começaram a ter, aos 50, entre os 50 e aos 60 anos, achados de fraqueza, cansaço, que fizeram procurar o neurologista e foi avaliado no exame neurológico que eles apresentavam coreia, um tônus postural reduzido, uma hipotonia, apresentavam um desequilíbrio, uma coordenação prejudicada e quando foi pesquisar a mãe apresentava somente um tremor, então uma variabilidade também fenotípica dentro da família. E um dos pacientes da própria família apresentava o sinal característico como o sinal do olho do tigre. Então, há algumas recomendações, já que nós, para as NBIs, não temos um tratamento específico direcionado, são o acompanhamento para uma equipe multidisciplinar, o neurologista na frente para tentar dar esse diagnóstico, é um diagnóstico difícil por ser uma doença rara, então deve ser lembrado nesses pacientes que apresentam sintomas jovens, de sintomas extrapiramidais em jovens, esse declínio cognitivo, e quando a gente tem uma imagem que fortalece. Lembrar de fazer a avaliação oftalmológica, a maioria deles apresenta anormalidades retinianas, atrofias ópticas, que pode ajudar no diagnóstico. Deve ser feito o aconselhamento genético nesses casos, sabendo se a mutação seria autossômica recessiva, autossômica dominante, e encaminhados para a reabilitação. Alguns desses pacientes, como o PECAM clássico, evolui rapidamente para a cadeira de rodas, então tem que ter esse suporte familiar e um bom apoio, uma rede de apoio importante para que esses pacientes e os familiares tentem compreender a evolução e tentar agir em cada um desses momentos para dar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Como eu tinha dito, não existe uma terapia específica, então eles são direcionados para os sintomas que os pacientes apresentam de acordo com a avaliação de cada um, de acordo com a avaliação do neurologista. Pode ser feito anticolinérgicos, benzodiazepínicos, até mesmo toxina botulínica,
aquele paciente que eu demonstrei no vídeo, ele foi avaliado por um bom tempo no ambulatório e feito algumas vezes a aplicação de toxina para algumas distonias que dificultavam a alimentação do paciente. O DBS pode ajudar em alguns casos, deve ser avaliado caso a caso qual a indicação, e poderia ajudar em pacientes que entram em estado distônico. Essa é uma tabela que fala um pouquinho, falaria um pouco sobre cada uma característica de imagem associada aos diferentes subtipos de NBI. O sinal do olho do tigre, bem clássico, conhecido como na PECAM, mas também pode apresentar em outros subtipos de NBI. Na PELAM, o acúmulo de ferro no globo pálido, na substância negra, mais lembrada a atrofia cerebelar. Na MPAN, temos essa hiperintensidade em T2, próxima ao globo pálido e globo pálido interno e externo, como se fosse dividindo os dois, pode chamar atenção, mas não é um achado tão frequente. Na BPAN, eu acho que eu coloquei uma figurinha, a gente vê esse achado característico em bandas, um hipossinal envolvendo próximo na substância negra. Neuroferritinopatia, pode haver a degeneração cística do globo pálido, do putame, caudado da substância negra e dos núcleos cerebelares, núcleo denteado. A ceruloplasminemia, essa deposição generalizada do ferro, bem mais importante do que nas demais. Na FA, o acúmulo de ferro no globo pálido e anormalidades da substância branca e a atrofia do corpo caloso, ela é diferente da FAR, que é mais conhecida, que é por outra causa, né, acúmulo, e a gente até, quando foi apresentar essa aula a primeira vez, até a gente discutiu um pouco sobre isso, porque a FAM, ela é mais característica em crianças, não é muito rara, então por isso que eu não comentei um pouco dessas últimas 4, pela prevalência delas menor do que 0,5% entre as subtipos de NBIs, que já é um subtipo extremamente raro. A COPAN, que tem o sinal bilateral do olho do tigre, pode apresentar a síndrome de Woodhouse-Sakati, também com acúmulo no globo pálido e anormalidades na substância branca, e a síndrome de Kufor-Hakebi, que ela apresenta essa diminuição ela pode ser vista no trodático com a diminuição da ligação transportadora da dopamina. E esse é um algoritmo de um artigo que, quando você suspeita da NBI, primeiro a arma que a gente pode usar no diagnóstico seria a ressonância, e a partir daí iria investigar a história familiar do paciente. Se tem história familiar, pensaria mais em uma autossômica dominante, considerar o teste para neuroferritinopatia, ou até mesmo a mensuração dos níveis séricos, ou doença ligada ao X, pensando na BPAN. Quando não se tem história familiar tão bem característica, não tão bem conhecida, pensar que poderia ser uma mutação de novo, ou então uma autossômica recessiva, e a partir de outras características, de outros sintomas relacionados, tentar classificar em qual dessas se encaixaria mais, acabando que, como elas podem ter o fenótipo parecido com uma ou outra, existe o exoma, que poderia ser feito em caso de dúvida diagnóstica, ou até o painel para NBI. Esses foram alguns dos outros artigos que eu me baseei para a aula, além daqueles que eu coloquei já em cada um dos slides. E queria agradecer a equipe do HGF, que sempre estamos juntos, principalmente os residentes que são mais próximos. Hoje foi a nossa confraternização, então queria agradecer a todos que participaram e que assistiram à aula. Obrigada. Obrigada, Lara. Foi uma aula excelente, uma excelente revisão.